Ok. Pessoal, retomando a nossa aula, a gente vai dar continuidade aqui na explicação do conteúdo, tá bem? Lembrando que inicia lá na página 306 e o tema é Organização do Espaço da Região Norte, tá bem? Então vamos lá. Na aula anterior, Joaquim tinha perguntado quais são os países que têm as maiores reservas de recursos minerais. Vejam só. Depende de qual recurso mineral a gente estiver falando. Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, são países muito ricos, em recursos minerais. Por exemplo, o ouro, a bauxita, o alumínio, o manganês, o minério de ferro. Por exemplo, o Brasil hoje ele é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, só sobre o petróleo, a gente tem a Venezuela, que é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, e a gente tem a região do Oriente Médio, lá no continente asiático, que é a região que tem o quê? A maior reserva de petróleo do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o minério do cobre, por exemplo, quem se destaca é o país do Chile. O Chile é o país que tem a maior reserva de cobre do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o carvão mineral, aí, por exemplo, quem vai ter, na verdade, em abundância o carvão mineral, por exemplo, é a China. A China, a Índia, aqueles países ali do porque sul. depende muito do minério, né? Depende muito da estrutura geológica de cada território. Por exemplo, o carvão mineral, o gás e o petróleo, a gente só vai encontrar em regiões de bacias sedimentares, regiões compostas por rochas sedimentares. Agora, o minério de ferro, a bauxita, o manganês, o alumínio, o cobre, o ouro, diamante, a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar em estrutura cristalina, que é a estrutura formada por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Por exemplo, quando a gente fala sobre o gás natural, a Rússia, ele tem em abundância o gás o gás natural lá no território deles. Por exemplo, quem abastece a Europa hoje de gás é a Rússia. Por isso que a gente não vê tanto ali os países europeus. A Rússia também faz parte, né, da Europa, uma parte. Mas a gente não vê ali, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália, dentre outros, a gente não vê ali eles falar mal da Rússia. Por quê? Porque a Rússia abastece a Europa com gás natural. De repente, se a Rússia disser, corta aqui, não vai mais gás para a Europa praticamente para. Porque o gás natural lá ele é utilizado na indústria, no automóvel, praticamente por tudo. Por exemplo, quando a gente fala, ainda falando sobre gás, tem um país aqui na América do Sul que ele tem também em abundância, que é a Bolívia. Por exemplo, existe um gasoduto, que é um tubo, uma tubulação gigante, que ela traz esse gás lá da Bolívia até a região sudeste do país. Rio de Janeiro, São Paulo, toda aquela região ali. Professor, Sim? que tipo de gás é esse que o senhor está falando? Veja só, é o gás natural, é um tipo de gás natural, ele é diferente do... Ah, entendi. Dos gases que a gente já conhece. Isso, ele é diferente, por exemplo, o gás de cozinha. Ele é diferente desse gás. O gás de cozinha, ele é, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, acho que ele é o... Meu nome, meu Deus. Esqueci o nomezinho agora do gás agora. Mas esse gás natural, por exemplo, é o gás que é utilizado em automóvel. Você já viu um automóvel sendo abastecido com gás? Não? Por exemplo, tem um posto de gasolina aqui em Pão de Açúcar que tem gás. Então, tem automóveis que funcionam a gás, que vem ali e é abastecido. Mas esse gás ele pode ser utilizado também na indústria, ele pode ser utilizado na produção de energia, também ele tem N utilidades. Ok? Então, eu estava mostrando essa imagem aqui para vocês. Eu estava mostrando essa imagem aqui para vocês e dizendo que a região norte
ela é muito rica em recursos minerais, não é isso? Eu tinha comentado para vocês aqui, essa região aqui, ó. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. Essa região aqui, que é conhecida como Grandes Carajás, ela é simplesmente uma das 3 regiões que mais produz, por exemplo, minério de ferro, manganês, bauxita e alumínio do Brasil. A outra região é o quadrilátero ferrífero, que fica lá no estado de Minas Gerais, e a outra região é o maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul. Ou seja, essas 3 regiões são as 3 regiões que mais produz esses minerais, na verdade, que mais extrai, né, isso, da natureza, esses minerais e exportam. Principalmente o minério de ferro, uma vez que o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Tá bem? Alguma pergunta, dúvida? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Veja só. Quando a gente estava falando anteriormente que a partir ali da construção de estradas, da construção de ferrovias, é isso? Na medida que essa região ela passou a ser ocupada, ela também atraiu empresas, indústrias na área automobilística. Tem uma região bastante conhecida lá no Amazonas que é chamada de Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela é uma região que nela... Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. A Zona Franca de Manaus... A Zona Franca de Manaus ela é uma região que ela tem muita indústria. Indústria na área de eletroeletrônico, indústria na área de automóveis, tá bem? Então, essa região, para que as empresas se instalassem lá, foi oferecida algumas vantagens. Por exemplo, a isenção de impostos. Então, com isso... Igor, desliga o teu áudio. Então, com a isenção de impostos, isso passou a atrair muitas empresas, também principalmente as que estão ali no entorno da Zona Franca de Manaus. Lembrando que o objetivo maior da Zona Franca de Manaus ir para lá, primeiro, a ocupação, né, isso do território, e segundo, para atrair essas empresas, para oferecer, por exemplo, emprego, e na medida que você vai atraindo empresas, vai atraindo pessoas, você está impulsionando também, o quê? Você está impulsionando também o crescimento, o surgimento ali de novas cidades. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, em decorrência das medidas governamentais de incentivo à ocupação e ao desenvolvimento econômico da região norte, a partir da segunda metade do século XX, ocorreu uma grande expansão urbana na região. Por exemplo, em 2010, Túlio, Marte, desliga o teu áudio, por favor, Marte. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. É Marte que está com o áudio. Pronto, desligou. Desligou não, eu desliguei. Desliga o áudio, Joaquim. Pessoal, voltando aqui. Então, vamos lá. Como eu estava falando, essas medidas governamentais, né, construção de estradas, por exemplo, ela atraiu empresas, e a partir do momento que ela atrai empresas, ela atraiu também pessoas, é isso? E com isso, o que é que ocorreu? Uma grande expansão urbana da região. Em 2010, aproximadamente 73% da população da região norte habitava áreas urbanas. Por exemplo, quando a gente analisa esse gráficozinho aqui, ó. Essa corzinha aqui é a legenda. Essa cor em amarelo representa o ano de 1991 aqui, ó. 1991 também aqui, ó. E essa cor aqui, esse vermelho, representa o ano de 2010. Então, veja, se a gente analisar aqui a região sudeste, em 1991 tinha aproximadamente aqui 88%,
da população residindo em áreas urbanas. Em 2010, ou seja, 20 anos depois, houve aqui um crescimento aqui de aproximadamente quanto? 4%. Quando a gente vem para a região norte aqui, ó, em A região 1991, sudeste, a em região 1900, sudeste sempre foi a mais populosa, por causa que tem mais, tipo, capitalismo, né? Tipo assim. isso, tem mais empresas, né? É. Sempre atraiu mais pessoas. Quando a gente analisa aqui a região norte aqui, ó, em 1991, aproximadamente 59% da população residia em áreas urbanas. Quando a gente analisa em 2010, essa população ela salta de 59% e passa para 73%. Ou seja, um crescimento aqui de 11, um crescimento de 14%. Então, se a gente analisar aqui do ano de 1991 até o ano de 2010, a região norte aqui foi a que teve o maior percentual de crescimento. A região nordeste aqui vai ter aqui, ó, de 81 para 88, 7%. Aqui a região sul ela vai ter de 74 para 84, ela vai ter 6 com 4, 10, em torno de 10%. Enquanto a gente viu que a região norte ela teve quanto aqui 11, aproximadamente 14% de crescimento. E isso está relacionado a quê? Está relacionado a investimento em infraestrutura que o governo realizou naquela região. Mais uma vez, sim, Joaquim? Porque antigamente, esse número era tipo ao contrário, né? Bem antigamente, que a região rural era a mais populosa, né? Aí depois que foram formando as cidades, que primeiro se formou lá na Europa, aí depois veio para o Brasil. Aí como os europeus se instalaram mais na região sudeste, aí lá teve um crescimento maior. Aí o povo que saiu da rural para sudeste, aí e também aí depois foi se espalhando para as outras regiões. Ok, exatamente. Lembrando que a gente está analisando aqui o ano de 1991, né? Mas se a gente analisar, por exemplo, lá no ciclo da borracha, lá no século XIX, boa parte da população ela ainda residia onde? Ela ainda residia em áreas rurais. Tá bem? Professor, Sim? meu áudio tá baixo? Tá um pouquinho. Mas eu estou entendendo. Dá para entender. Professor, então o crescimento assim, explosivo do norte é por causa que o povo começou a sair mais do litoral para sair mais para as florestas do norte, certo? Veja, essa população que foi... Tem alguma coisa desligada, professor? Aí tá interferência também. Túlio, tá me ouvindo, Túlio? Tô. Túlio, deixa eu te passar um recado, Túlio. Quase toda aula, eu tenho que estar mandando tu desligar o teu áudio. Eu não sei porquê, mas toda vez que tu liga o teu áudio, aparece um barulho enorme. E muitas das vezes eu desativo e tu vai ativa novamente. Eu vou deixar bem claro aqui, se você continuar ativando o seu áudio e começar a aparecer o barulho que está aparecendo aqui, eu vou excluir você da sala, certo? Se você quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, tirar uma dúvida, aí você liga o seu áudio e fala, professor, que eu estou querendo falar. Que aí você, com certeza, você vai poder falar. Agora, se não for para isso, por favor, deixe o seu áudio fechado. Porque se você abrir novamente, eu já lhe falei o que é que eu vou fazer. Porque toda aula tem que estar chamando a tua atenção. Deixa eu ver, quem é que estava falando? Vinícius era? Vinícius, tu repete a tua pergunta, por favor, Vinícius. Vinícius, está me ouvindo? Isso é porque demorou aqui, que eu tive que sair e entrar de novo no computador. Então, o povo, no caso, os portugueses, na tempo de colonização, eles saíram do litoral, da perto de praia, essas coisas, para ir mais para mata, para atrás de borracha, até o pau-brasil mesmo, por exemplo, sair. Veja, eu comentei algo parecido. E foram para
Vinícius, no início eu estava compreendendo, eu estava falando o que tu estava falando. Agora no finalzinho o áudio baixou, mas eu acho que a sua pergunta foi mais ou menos o seguinte. Lá no início da aula eu comentei que hoje a região norte do país, assim, ela tem uma relativa população, não é isso? Comparado com a extensão territorial, a população ela é pequena. E eu comentei lá no início que a ocupação do território brasileiro, o surgimento ali das primeiras atividades econômicas se deu justamente na faixa leste, ou seja, na faixa litorânea. Na medida que o tempo foi passando, houve a necessidade de ocupar outras áreas do território brasileiro. Por quê? Porque na medida que você ocupa essas áreas, se você começa a praticar ali alguma atividade econômica, começa a fixar residências ali, aí você tem o surgimento dos primeiros núcleos urbanos, você tem o surgimento das primeiras cidades. Com isso, dificulta a ocupação, dificulta a invasão de outras nações. Por exemplo, os portugueses, eles temiam muito invasões de franceses, invasões de ingleses, invasões, por exemplo, de holandeses, tá bem? Então, a gente viu lá no início da aula, a princípio, essa ocupação lá da região norte, ela vai ser o quê? Para ocupar o território, para impedir a invasão de outras nações. Aí, a partir disso, houve investimentos em infraestrutura, estradas, rodovias, aí foi atraindo empresas, né? Aí iniciou-se ali o processo da agricultura, da pecuária, enfim, ali foi atraindo empresas, automaticamente foi atraindo pessoas, e aos poucos a região norte, ela começou a ser o quê? Ela começou a ser ocupada de uma forma mais significativa. Ok? Ô, professor, Sim? meu áudio tinha baixado aqui porque você falou ao mesmo tempo que eu, aí meu áudio é muito sensível, aí ele abaixa. Continua baixo. Acho que foi na aula Ele é anterior, baixo mesmo. mas acho que foi na aula passada, acho que tu modificou aí alguma coisa e teu áudio acabou ficando bom, não? Lembra não? É porque ele estava em qualidade de estúdio, aí eu coloquei qualidade de CD, aí agora eu coloquei DVD para ver qual é a melhor. Mas continua baixo. Até agora continua baixo. Vou trocar ele de foto no CD. Ok, vamos adiante. Foi a que veio com ele. Vamos lá. Pessoal, com relação à integração, veja só, vamos entender integração como sendo a ligação entre várias regiões, entre várias áreas, tá bem? Ou seja, a integração a gente pode associar como sendo a mesma coisa que ligação entre várias áreas. Então, a construção de rodovias integrou regiões do país, deu origem a novos centros urbanos e promoveu uma forte migração da população do campo para cidades maiores, principalmente para as capitais, que cresceram em ritmo acelerado e ainda sofrem o efeito da falta de planejamento. Quando nós falamos sobre urbanização, nós falamos um pouquinho sobre esse processo, não é isso? O campo estava passando por aquele processo lá de mecanização, concentração de terras, a cidade estava passando pelo processo de industrialização, então com isso um contingente populacional muito grande vai sair do campo em direção à cidade. A cidade, uma vez que não estava preparada para receber toda essa população, o que é que vai surgir? Vai surgir vários problemas sociais, por exemplo, o surgimento ali das primeiras favelas, das primeiras comunidades, tá bem? Por quê? Porque faltou planejamento. Se houvesse naquele momento um planejamento urbano para receber todo esse contingente populacional, Professor, com certeza a quantidade de favelas hoje ela seria bem menor. Sim, Joaquim? Sim? mas essa falta de planejamento urbano é tipo assim, porque Brasília, ela foi feita, tipo assim, foi feita como era para ser feita, tipo assim, foi construindo, né, Brasília, que é a capital. Aí o senhor fala dessa falta de planejamento, do planejamento de, tipo, construir a cidade certinha, ou a falta de, tipo, a falta de planejar, tipo, a vivência dos moradores da cidade. Veja, também, os dois juntos. Veja só. Né? Quando eu falo em planejamento, por exemplo, você
por exemplo, o prefeito, o governador de um estado. Então você percebe que, porque todo ano tem dados novos, né? Então todo ano tem dados ali para você perceber. Então se você está percebendo que a cidade ela está atraindo muita gente, se você é um cara esperto, o que é que você vai entender? Peraí, a cidade ela está atraindo muita gente, então se esse ritmo continuar, por exemplo, durante 10 anos, do jeito que vai chegar um momento que essa cidade ela não tem capacidade mais de suportar toda essa população. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou começar a investir em infraestrutura. Por exemplo, aí eu lanço novos bairros, né? Aí eu lanço, por exemplo, casas populares. Aí eu vou, nesses novos bairros, eu vou lançar, por exemplo, saneamento básico, né? Eu vou lançar, por exemplo, um sistema de transporte. Eu vou lançar, por exemplo, um sistema de eletricidade. De esgoto. Tá, de esgoto, né, um esgoto encanado. Então, quando eu estou falando de planejamento urbano, eu estou falando na ampliação da área urbana, mas também na ampliação de infraestrutura. Na infraestrutura da cidade, para o povo morar e, tipo assim, porque um exemplo, eles vão começar a construir a cidade, aí vão começando, aí começa a construir, aí chega os moradores. Aí depois, com o tempo, a cidade vai começando a ficar superlotada. E as casas não vão começar a suportar todas essas pessoas. Aí eles vão começar a fazer mais casa. Só que quando lota muito e o povo que não tem tipo, dinheiro para condição de ter uma casa, aí vai começar a morar nas favelas, fazer favela. Aí Exatamente. com isso, para ver que o prefeito, aí a autoridade da cidade tem que ver isso e arrumar um jeito de aumentar a taxa de emprego para essas pessoas, para não aumentar Ou fazer a taxa uma moradia. Ou fazer uma moradia. Exatamente. Ou fazer uma moradia para quem não tem essas condições. Sim, sim. Um negócio assim. Aí por isso também que assim, a pessoa que não tem condição de comprar uma casa, ou aí, mas tem tipo uma condiçãozinha, aí mora de aluguel. Aí o aluguel aumenta. Veja só, muito bem para o seu comentário. Vejam só, se a gente analisar hoje Toritama e Santa Cruz, a gente percebe que nessas cidades houve a ausência, houve a falta de planejamento urbano. Por exemplo, acredito que vocês devem conhecer bairros em Santa Cruz, por exemplo, que não tem calçamento, que o esgoto corre no meio da rua. Isso aqui acontece também aqui em Toritama. Aos poucos, hoje, né, uma vez que essas duas cidades elas estabilizaram um pouco, ou seja, hoje chega muita gente de fora, mas comparado com alguns anos atrás é bem menor. Então, o tipo que deu uma estabilizada. Aí, os governantes hoje eles estão investindo em saneamento básico, realizando calçamentos, mas isso era para ter sido planejado lá atrás. Tá entendendo? À medida que você lança, porque veja só, você é dono de uma propriedade, aí nela você constrói um loteamento. Para você construir aquele loteamento, você tem que registrar na prefeitura. Então, a prefeitura, automaticamente, ela está ciente de que ali está surgindo um loteamento. Logo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que investir na infraestrutura. Ela tem que investir, por exemplo, no encanamento de esgoto. Ela tem que investir na rede de eletricidade. Ela tem que investir, por exemplo, no calçamento. Tem que passar a pensar no sistema de transporte, para que o trabalhador todo dia ele tenha como se locomover. Porque, tipo assim, se não tiver isso tudo que o senhor está falando, aí vai começar a fazer favela. Quando começar a fazer favela, vai aumentar a taxa de criminalidade na cidade. Aumentando a taxa de criminalidade da cidade, o povo vai começar a desgostar da cidade. O povo desgostando da cidade, o povo desgosta do prefeito, porque o prefeito não está fazendo trabalho direito. E o prefeito não fazendo trabalho direito, as pessoas que têm consciência vai tirar ele do poder da cidade. Aí é pior para o prefeito. Joaquim, hoje tu viesse virado no trem, hoje, Joaquim. Ô, professor. Muito bem. Ô, Joaquim, por que quando tu crescer tu não vira político? Eu não. Deixa eu ver aqui, acho que é Carlos. Eu vou em tu. Carlos.
Sim, Carlos, diga. Tipo assim, eu queria dizer que também não adianta só o prefeito investir na cidade se as pessoas também não investirem. Porque, tipo assim, se o prefeito faz tudo, saneamento básico, calçamento, Uhum. tratamento de água, esgoto, vai fazendo isso tudo. Aí, se as pessoas não criam coragem de não fazer nenhum mercadinho na cidade, uma padaria, essas coisas, o povo vai acabar desgostando da cidade. James Joaquim E disse, não sei também, se tipo essa assim, palavra existe. o Aí não prefeito, vão mais um para ela. exemplo, o que nem Carlos falou, o prefeito, as autoridades fazem toda a cidade bonitinho e também aí vai os moradores, os cidadãos não cuidam do meio ambiente, jogam no lixo, aí não tem o que Exatamente. fazer, Tem que ser um conjunto. Exatamente, tem que ser um conjunto. acabar do mesmo, um pro Professor, outro, mas vai acabar do mesmo jeito que se o prefeito não fizer essas coisas. Aham. vou misturar um pouquinho com a linha de raciocínio de Carlos. Tá me ouvindo direito? Sim, estou, pode falar. A minha linha de raciocínio misturada com a de Carlos é tipo que mesmo que o prefeito invista, o povo também tem que investir. Tipo aqui em Santa Cruz, o prefeito não investe, mas também o povo também tem que ajudar, porque as ruas são muito sujas. Só que eles não, igual o brejo o povo vai lá, se tiver um lixo, aí o povo mesmo vai lá e limpa. Aqui de Santa Cruz não, o povo vai e joga ainda mais. Então o Por povo isso tem que, uma Tipo, em uma colaboração. cidade tem que trabalhar o prefeito e os cidadãos por também, isso né? que Para quando, um que exemplo, a Exatamente. cidade possa Veja melhorar cada só. vez mais. Veja só, o gestor ele tem que cumprir com a sua obrigação, que é investir em infraestrutura, né, por exemplo, em canais de esgoto, calçamento e tal, mas o cidadão que ali reside, ele também tem que cumprir com o seu dever, ele também tem que cumprir com o seu por isso papel. que quando, tipo assim, um brasileiro, um exemplo, uma pessoa que mora aqui em Santa Cruz, vai passar algum tempo, tipo, lá na Europa, nos Estados Unidos, percebe tanta diferença, fica impressionado, né? Porque não está acostumado aqui, porque aqui O nível de educação É é diferente. absurdo, é muito diferente. Veja só, e esse nível de educação, de certa forma, não é uma culpa da população, porque veja só, se a gente analisar políticas públicas voltadas para a educação, aqui no Brasil ela é bem recente. Ou seja, na Europa isso existe já o quê? Já há décadas. Por exemplo, se a gente analisar aqui há 30, 40 anos atrás, por exemplo, de vocês que estão aí presentes, quem é que tem os pais que têm curso superior? Tem eu, alguém aí? Minha mãe. Meu pai. meus pais. Ok, Ô, apareceu. professor, então, para ser uma cidade melhor, os habitantes da cidade têm que ajudar o prefeito e o prefeito vai investir para ajudar os habitantes, né? Veja, o cidadão ele tem, não é ajudar, olha só, o cidadão, porque quando o cidadão ele cumpre com o seu dever, ele não está ajudando ninguém, ele está ajudando a si próprio. E Então, nem aquele o ditado. gestor, Um por todos e todos por um. o É o Todos gestor, pelo prefeito e o prefeito por todos. o gestor tem que Esse. cumprir com suas obrigações e o cidadão também tem que cumprir com suas Porque o obrigações. Porque cidadão veja tem o só, direito de ter as coisas que o prefeito fornece, mas também tem o dever é o dever de cuidar. cuidar. Exatamente. Não é ajudar, é dever. Eu elegi um prefeito para ele Isso. cuidar de tudo. E eu fico livre. Não. Veja só, na medida que o gestor, né, isso, prefeito, governador, na medida que o gestor ele investe, por exemplo, em infraestrutura, por exemplo, digamos que você tem um bairro, né, que ele sei lá, o pessoal fala mal, aquela coisa toda. Aí, de repente, durante 2, 3 anos, 5 anos, aí você tem o bairro todo com esgoto encanado, água encanada, tudo bonitinho, todo cheio de calçamento, tudo legalzinho. Aí você percebe que vai aparecendo farmácia, vai aparecendo supermercado, vai aparecendo frigorífico, uma padaria, ou seja, essa infraestrutura que foi realizada pelo gestor, ela passa a atrair outros tipos de comércio, outros tipos de serviço. Entendeu? Mais algum comentário? Não? Tranquilo? Ô, professor, que nem na minha rua aqui no meu bairro. É Sim. assim, não tem calçamento, é de terra mesmo. A lâmpada daí queimou e já vai fazer um ano que eles não
café mediano, que eles não colocam E isso a é, luz aí fica bem escuro de noite. E também o povo fica jogando lixo aí do lado, na esquina. Mas assim, meu pai criou uma plaquinha. Teve um dia que eles fizeram um negócio aqui do lado. Aí meu pai criou uma plaquinha dizendo pra não jogar lixo. Aí daí eles pararam. Só que aí veio gato, veio tudo pra cima da placa. A placa derrubou e botou todo mundo jogar lixo na esquina. é complicado. Você sabia que o prefeito daqui é um malandro? Porque ele vai dar o aumento agora, nesse mês de julho, para os professores. Aí ele disse que ia aumentar ia tirar o salário de 200 pessoas e aumentar para de algumas pessoas, entendeu? Agora isso só vai ser para o ano. Em janeiro. O Mas José é gente grande, ele tem de tudo. É o Ok. quê? Pessoal, Aí quem for o vamos próximo prefeito vai vir com uma dívida de tirar R$ 200 de tal pessoa e dar para outra pessoa. ok. Vamos adiante? Pessoal, vamos adiante para a gente concluir aqui, tá bom? Olha só. A gente estava falando dessa expansão, né, isso de áreas urbanas na região norte, e a expansão das cidades vem pressionando áreas de floresta, sobretudo nas periferias das regiões metropolitanas. Então, na medida que essas áreas urbanas elas vão crescendo, automaticamente ela vai o quê? Ela vai pressionando essa formação vegetal. Então, o que é que acontece com ela? Essa formação vegetal ela passa a ser o quê? Ela passa a ser desmatada para dar espaço a mais áreas urbanas. Com relação às cidades mais importantes da região norte, aí a gente tem o Pará, tem o Belém, Manaus, Amazonas, né, que são as capitais mais importantes, mais populosas dessa região. Destacam-se também as seguintes cidades: Macapá, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Palmas, respectivas capitais dos estados do Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. Gente, para que vocês não esqueçam, anote aí, por favor. A proposta de atividade é essa, página 312. Página 312. Organizar o conhecimento. Professor, pode colocar. Eu ia falar agora. Vão colocando o nome lá, para que não fique ninguém sem o nome. Tá bom, gente? Coloca o nome lá no bate-papo lá. Enquanto isso, anotem também. Tira um print aí. Professor, bota o nome agora ou não? Pode colocar o nome. Uhum. Pessoal, mais uma vez, anote também essa atividade, página 312. Perceba que não é a página 312 completa. Também é só a parte ali do organizar o conhecimento. Tá bem? Que é da questão 1 até a questão 6. Ô, professor, aí no caso ainda fazer a correção só das atividades, só depois, amanhã. Eu nem sei se amanhã vai dar tempo, mas acho que vai ficar para a próxima semana. Por quê? Porque amanhã eu vou estar explicando para vocês, também eu vou estar orientando. Lembrando que vocês já fizeram trabalho de arte, já fizeram de história, né? Fizeram de ciências, se eu não me engano. E na próxima semana será o trabalho de geografia. E eu já adianto o seguinte, vocês terão duas opções. Uma será apresentar, por exemplo, eu já separei os temas, estou com a lista tudo bonitinho, o nome de vocês e na frente já tem um tema, amanhã eu vou disponibilizar para vocês. Vocês têm duas opções. Uma é apresentar durante o momento ao vivo, no momento que nós estamos agora, e a outra opção é produzir um vídeo e me enviar esse vídeo, tá bom? Mas conforme eu explico direitinho a vocês. Gente, lembrando que o tempo está concluindo aqui, tá bom? Então, quem não colocou o nome lá no bate-papo, corre lá rapidinho, coloca lá, tá bom? Para não esquecer. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Joaquim, nas próximas aulas eu quero você... ter uma multidão olhando para a pessoa. Nas próximas aulas eu quero você afiar como você estava hoje, tá bom? Para mim, também, Marte. Vinícius, Marte, que participaram hoje. Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Cuidado para não me furar com esse afiado. Pessoal, todo mundo colocou o nome, não é isso? Lá no bate-papo. 3, 2, 1, acabou.